Caio, como Jesus conseguiria, em nossos dias, onde impera a corrupção e as falcatruas políticas, como Jesus conseguiria defender a tese do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Como aceitar de forma tranquila, Caio, essa condição de sustentar uma máquina tão nojenta com 1/3 do resultado do meu salário, do meu trabalho? Então, Jesus hoje não diria dai a César o que é de César. Isso é uma coisa que o pessoal não consegue entender nunca. É que Jesus vivia debaixo de um regime absolutista, romano, Império Romano, um imperador romano sacana, safado, perverso, com aqueles que cumpriam ordens para ele, os seus procônsules e representantes e procuradores e governadores, com guardas e legiões dispostas a cometer todas as barbaridades, como eles faziam. Por que esses povos se entregavam e se deixavam subjugar desse modo? Porque quando os romanos chegavam, quem quer que os resistisse eram absolutamente destruídos. Tem gente que pensa que Jesus foi o protagonista primeiro da cruz. Mas as cruzes vinham sendo erguidas pelos romanos há muito tempo. As cruzes eram a palavra dramática, eram a cenografia do veja o que acontece com quem não colabora. E eles estendiam dezenas de cruzes pelas estradas, nos lugares onde havia revolta ou sublevação ou guerrilha. Eles matavam os indivíduos e os deixavam apodrecendo dias e dias pendurados nas principais vias e estradas. Era assim no mundo inteiro. E também Roma não trabalhava, ninguém trabalhava em Roma. Todo trabalho em Roma era só trabalho de distribuição de produtos, de venda do produto que vinha de todas as colônias, de todos os países, do norte da África a lugares longínquos. Depois chegou a Índia praticamente, mas ia a lugares imensos. Foi um império dos mais poderosos da Terra e que esmagava com a força de quem, no desprezo, pisa numa barata. É isso que a gente sabe da história e é isso que a gente sabe da narrativa bíblica, é isso que a gente sabe do Apocalipse. O Apocalipse de João trata Roma como sendo a besta que emerge do abismo, aquela bebedora de sangue, aquele ser insaciável que se alimentava do sangue dos outros. Então, Jesus não está ali para provocar guerra civil, não está ali para dizer não paguem mais nada, milhares iriam morrer, e ele disse, o meu reino não é deste mundo, eu não estou aqui para provocar essas guerras, esses conflitos do tipo político de reação. Porque o pagamento com vidas vai ser do povo. Seriam milhares que, se entrassem em algum esquema de revolta política provocada por Jesus, morreriam. Além do que, se Jesus fosse um provocador de natureza política, a gente não teria o Evangelho. O Evangelho não seria o Evangelho. E tem mais. Se Jesus fosse um provocador de natureza política, nós não saberíamos hoje nem o nome dele. Ele não existiria para nós nem para a história, porque provocadores de natureza política e ideológica o mundo tem aos milhares. E eles impressionam um grupo durante um tempo curto
logo depois morrem, a maioria deles é liquidado pelo poder prevalente e a multidão os esquece para sempre. O evangelho não poderia nunca entrar numa estrutura política de rebelião, revolta, guerrilha. Seria a antítese do que Jesus ensinou, e Jesus não estava querendo tomar posse de nenhum reino desse mundo. Ele disse: os reinos deste mundo estão sob o príncipe deste mundo. E o meu reino não é deste mundo. E ele diz para os seus discípulos: entre vós não será assim como é segundo os reinos deste mundo. Com vocês é diferente. Vocês têm que ser a nova humanidade. Vocês têm que ser a indicação do novo ser humano que o evangelho pode produzir. Vocês têm que ser o indicativo da evolução máxima dos seres humanos, que são capazes de orar pelo inimigo, orar e abençoar os que os perseguem e vencer o mal com o bem. Só que hoje nós estamos numa democracia, num governo do povo. Então, num governo do povo, que não é a tirania romana, faz parte do modus operandi, da legislação, da evolução dos processos de governo. Nós somos uma república democrática. República é aquilo que é pertinente ao povo, são as coisas relativas ao bem do povo. E a democracia é o modo como o regime se institui, a partir da vontade da maioria, elegendo alguém não para cuidar dos interesses só dessa maioria que o elegeu. Na democracia, o eleito, por qualquer maioria, recebe a obrigação constitucional de cuidar de todos, inclusive dos que não o elegeram e dos que não gostam dele. Mas ele tem que ter essa grandeza divina de ser o indicado pelo povo para fazer bem a toda a gente, a todo o povo. Então, se Jesus estivesse vivendo num regime democrático, o que ele diria é: dai a César o que é de César, enquanto César estiver pedindo o que é razoável de acordo com aquilo que seja o contrato social. Só que nos dias de Jesus, o contrato social não existia. O contrato social é: eu posso, tu não podes, logo tu me obedeces. E qualquer coisa contra isso gerava banhos de sangue. E Jesus não veio para se meter no meio dessas colisões. Ele veio para nos ensinar como atravessá-las e como evoluirmos a própria sociedade. Os apóstolos depois ensinam. Quando Paulo diz que em Cristo Jesus não pode haver homem, mulher, sexismo, racismo, etnicismo, tudo isso, ele está apontando a direção na qual a nova sociedade deveria se estruturar. De lá para cá, inegavelmente, fora os momentos de tragédia, de guerra, de manifestações anti-humanas que a gente tem de tempo em tempo na sociedade humana, em volta do planeta, mas, no geral, inegavelmente a humanidade evoluiu. São só alguns lugares onde se tem ditadores e ditaduras, ou em lugares que decidem andar para trás. Do contrário, aquilo que os gregos tentaram praticar antes dos romanos, que era a democracia original, básica, engatinhante, e que foi a semente do fermento que cresceu no curso da história e que foi atravessando todos os conflitos, todas as dominações de natureza monárquica absolutista, os impérios, os governantes ditatoriais, tudo isso veio sendo atravessado. A Revolução Francesa já eclode
um espírito que diz não é possível que um único ser humano e uma única família determinem o destino de milhares e milhões de seres humanos ao capricho deles. É um passo da direção do que viria a ser. Depois outras nações, estimuladas por essa consciência e também pelo Evangelho, porque é uma coisa que a gente precisa ser dita, é que praticamente todas as nações que fizeram grandes evoluções de natureza social e democrática foram profundamente influenciadas pelo espírito civilizatório proposto pelo Evangelho. Isso é historicamente inegável. Se a gente chegou aonde chegou, e que não é suficiente nem de longe, está longe de ser ainda, está cheio de barbarismos e de loucos, todavia já existe uma maioria que entende que, conquanto a democracia não seja um regime perfeito, porque nos coloca na possibilidade de que um povo que seja traumatizado por algum governo escolha um maluco para dirigi-los, mas ainda é a democracia, mesmo a democracia que escolheu o maluco é a democracia que tirará o maluco e pode, espero, eleger alguém mais sensato, mais sóbrio, menos desequilibrado para nós. E a gente tem que esperar o tempo. Ela tem tempo, tem modo, não é perfeita, mas é o melhor que a gente pode ter nesse mundo caído. Jesus recomendaria que se obedecesse à Constituição. Quem é hoje o César da democracia? É a pergunta. Quem é o César da democracia? É a Constituição, brother. Não é o carinha ali que diz eu sou a Constituição, aquele é só um cara surtado. O César da democracia é a Constituição, promulgada e aprovada pelo povo, por todos, pelos representantes do povo. Então ele diria: dai à sociedade o que a Constituição determina, e dai a Deus o que é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus e cumpram os deveres sociais constitucionais estabelecidos pelo Pacto Democrático Republicano Relacional que vocês assumiram e aceitaram. Ora, se ele disse, dai a César, que era um cretino inominável, o que é de César, para não provocar um banho de sangue que não geraria nada e só o transformaria num revolucionário esquecido, o que ele disse nos trouxe até aqui. Nos deu a esperança de atravessar todos os regimes e aguentar todas as ditaduras e todas as loucuras. Nos trouxe até aqui. Com todos os pecados do cristianismo, o que Jesus nos disse sobreviveu, mesmo dentro da loucura do cristianismo, e foi o que afetou para melhor as mudanças sociais que alguns indivíduos que tomaram e viram que a proposta do Evangelho era a única realidade humanizante para qualquer sociedade, aceitaram, propuseram e, num dado momento, foram acolhidos por isso, que se transformou em legislação, em Constituição, em parâmetro de governabilidade, e tudo isso não veio de hindus com o seu sistema de casta, nem veio dos chineses com os seus cultos imperiais. Você veja que os chineses substituíram o imperador pelo império do Partido Comunista, porque são quase 5.000 anos de hábito de dominação convergente para um poder único. Então, fora Hong Kong, que se acostumou com a democracia inglesa, na China não existe essa avidez frenética por democracia, até que uma nova geração substitua completamente os antepassados, que são relativamente acostumados a essa convergência piramidal. Mas aonde a fé cristã
por mais que o cristianismo tenha seus terríveis equívocos e práticas e mazelas, foi a partir dele que as grandes evoluções de natureza social foram promulgadas e estabelecidas na história, e as melhores constituições vigentes no planeta Terra foram escritas por pessoas influenciadas pelo Evangelho de Jesus, que hoje diria: dai a Constituição o que é da Constituição, que está estabelecido, e dai a Deus o que é de Deus. Mas ele não misturaria as coisas jamais. Jesus, quando disse isso, ele estabeleceu a diferença entre o Estado e o caminho livre e não estatizante, não regimental, não politizável, não partidarizável, não ideologizável do Evangelho, que precisa ser sempre esse agente solto e livre na sociedade. Se o Evangelho não for sempre, na prática dele, esse agente solto e livre, ele perde o seu papel de sal, ele perde o seu papel de luz, ele perde o seu papel profético na sociedade, que só acontece quando ele mantém essa independência dos poderes, se submetendo exclusivamente ao reino que não é deste mundo, e é a justiça do reino de Deus que continua acima de qualquer que seja a melhor constituição humana já promulgada entre nós. A justiça do reino de Deus é infinitamente melhor, superior, mais humana, mais profunda. Os homens ainda lutam e lutarão muito para chegar perto de uma sociedade que ande segundo esse padrão totalmente divino, onde a gente não precisa de uma Constituição sendo lembrada todo dia, porque a consciência tomada por um caráter cheio de amor faz a gente entender a nossa liberdade com limites, e os limites são aqueles que são estabelecidos pela existência do próximo.